condomínio é responsabilizado pela queda de objetos oriundos de uma unidade que não se consegue identificar. Então, não se sabe de onde caiu, e aí se discute a responsabilidade. E aí nós apresentamos um trecho ali, né, da obra do Nelson Koiransky, na qual ele fala, né, que se nós fizermos um comparativo, um cotejo, né, comparando as injustiças, o sentimento de justiça recomenda ser menos injusto, o ressarcimento fracionado do que o dano concentrado na pessoa do vitimado passeador. Então, ou seja, é mais justo você condenar cada um a uma pequena parcela do que você tornar a vítima ainda mais vítima, né? No sentido dela ter que arcar com absolutamente todo o prejuízo que decorrer do fato. Mas, vamos lá, e o Código Civil, o que ele fala sobre o tema, né? Tem um artigo específico sobre isso, que é o 938, que fala assim: aquele que habitar prédio ou parte dele responde pelo dano proveniente das coisas que dele caírem ou forem lançadas em lugar indevido. Naturalmente, aqui, quando está falando prédio, é qualquer espécie de edificação, tá? É o que diz o Código Civil. Então, se você mora em uma edificação, né? Se você habita numa edificação, você é responsável pelas coisas que caírem dessa edificação. E, consequentemente, aqui está incorporada a responsabilidade por defenestramento. Agora vamos aqui a alguns casos, né, de decisões judiciais. Então, o que a gente vai ver agora são decisões judiciais. E eu antecipo a vocês que, aliás, já falei isso aqui, né, que aqui o objetivo não é uma atualização de jurisprudência, mas sim a gente compreender os casos. Então, tem decisão bem antiga, né? Uma boa parte delas retirada daquele livro do Rui Stocco, que eu falei para vocês. E essa aqui, por exemplo, é de 1978. Pessoal, a decisão. A reparação de dano causado pelo arremesso de coisa de edifício sujeito a condomínio sobre a cobertura do prédio vizinho deve ser exigida de quem causou, provada ou presumivelmente. Havendo no edifício conjuntos ou apartamentos de onde são impossíveis os arremessos, manifesta-se torna a ilegitimidade dos proprietários dessas partes para responderem pelo prejuízo e do síndico do condomínio para responder por todos indistintamente. Essa decisão eu trouxe aqui para vocês porque ela traz um elemento bem interessante, que é o seguinte, que é uma tese que se discute quando a gente está falando de responsabilidade civil por defenestramento. Quando nós estamos pensando no seguinte, um edifício, 4 faces, certo? E aí ele tem a face frontal voltada para a rua e cai um objeto e não se consegue identificar de qual unidade o objeto partiu. O que essa decisão aqui teve de peculiar, né, de diferente? Ela entendeu que não poderiam ser responsabilizados os proprietários das faces, né, de onde o objeto não pode ter partido. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: olha, se você mora na parte, se o objeto caiu na frente do condomínio, eu não posso diluir a responsabilidade com quem está nos fundos. Porque essas pessoas dos fundos, nenhuma delas teriam arremessado o objeto, né? Só que assim, vamos lá, vamos pensar aqui. Se nós usarmos a mesma lógica do Nelson Koiransky, né, que é o adequado seria diluir essa responsabilidade para lesar menos as pessoas, essa lógica não faz sentido, porque, na verdade, quando eu digo que eu vou aplicar uma penalidade que eu vou diluir para não prejudicar a vítima,
Mas se, por outro lado, eu imponho a responsabilidade apenas para aqueles da face frontal, eu estou aumentando a injustiça contra as pessoas da face frontal, contra pessoas que sabidamente não foi quem praticou. Então, a melhor tese a ser defendida é o quê? Se caiu de um apartamento que ninguém sabe qual, a responsabilidade tem que ser diluída entre todos. Não só nas pessoas que moram só na parte da frente. Né? Porque aí você realmente dilui essa responsabilidade e não tem uma concentração, né? Você não faz com que, assim, digamos, o condomínio tem 80 apartamentos, 20 tem a face voltada para frente, e agora esses 20, dos 20, um cometeu fato, e agora eu vou dividir o prejuízo entre 19, ao invés de dividi-lo entre 79 que não cometeram, né? Não me parece uma medida justa e é por isso que eu trouxe essa decisão pelo detalhe dela aqui interessante que ela tem, tá? Vamos lá, prosseguindo. Um outro caso, mais uma decisão judicial, essa de 1999. Responsabilidade civil. Objetos lançados da janela de edifícios. A reparação dos danos é responsabilidade do condomínio. A impossibilidade de identificação do exato ponto de onde parte a conduta lesiva impõe ao condomínio arcar com a responsabilidade reparatória por danos causados a terceiros, tá? Isso é uma decisão do Superior Tribunal de Justiça. Aqui o artigo citado, só para vocês entenderem, está citado em 1529 porque era do Código Civil antigo, tá? Que essa decisão aqui é uma decisão antiga e o Código Civil novo é de 2003. Então, assim, novamente o STJ reconhecendo, olha, caiu o objeto, não se sabe de onde partiu, responsabilidade de todos. Então, gente, sobre essa questão do defenestramento, é isso, tá? Existe hoje um artigo de lei, os tribunais continuam condenando os condomínios quando não é identificado, né? E é por isso que em algumas situações, quando vocês, por exemplo, souberem que está acontecendo essa questão de queda de objetos, que pode haver responsabilidade, talvez buscar instalar uma câmera, se possível, né? Se for de um ângulo que pegue, é altamente recomendável. Por quê? Uma vez identificado de onde partiu, a responsabilidade é exclusiva daquele que cometeu o fato. Tá? Ninguém vai assumir responsabilidade se sabe quem é realmente o agressor. Dando sequência aqui na responsabilidade do condomínio. Por enquanto estamos em condomínio, não estamos falando de síndico, de condomínio, nada. Olha só. Responsabilidade civil do condomínio por infiltração. Tá? Olha a decisão aqui. Civil, ação de obrigação de fazer. Direito de vizinhança. Tá vendo aqui? Olha só que interessante. Isso aqui é um tema de condomínio e está se aplicando direito de vizinhança. Lembra que eu falei para vocês que o direito de vizinhança se aplica aos condomínios? Área comum do condomínio. Demanda ajuizada contra os proprietários do imóvel. Então, quer dizer, alguém entrou com uma ação, um vizinho entrou contra os proprietários de um outro imóvel. O que aconteceu? Deu decisão de ilegitimidade. O que é isso? O vizinho não vai responder pelo fato. Por quê? Vamos entender. Responsabilidade do condomínio. É do condomínio a responsabilidade por danos ocasionados em apartamento decorrente de vazamentos e infiltrações por defeitos da tubulação das águas pluviais situada em área comum. Então, o vizinho processou o outro, o processado veio se defender e falou o seguinte: alto lá, eu não sou responsável aqui pelo pagamento dessa indenização. E eu não sou responsável pelo seguinte motivo. Porque, na verdade, isso aqui decorre de um vazamento de uma tubulação localizada em área comum.
E se é uma tubulação localizada em área comum, não tem por que eu ser responsabilizado. A responsabilidade é do condomínio. E foi reconhecida, né? E foi reconhecida mesmo. E o condomínio é quem foi aqui responsabilizado nesse caso. Essa é uma decisão aqui de Santa Catarina, de 2008, tá? Vamos a uma outra. Ó, responsabilidade do condomínio por invasão de apartamento. Olha só, invasão de apartamento. Esse caso aqui é bem curioso. Dano moral. Olha só os detalhes, olha o que aconteceu nisso aqui. Dano moral. Indenizatória sob fundamento de invasão de domicílio. Uma pessoa pediu dano moral, queria uma indenização porque disse que o domicílio dela foi invadido. Ação procedente. Então, ela ganhou a ação no primeiro momento. Autores em viagem de férias, né? Quem promoveu a ação estava em viagem de férias. Moradores de apartamento de onde se originava o vazamento. Apartamento inferior inundado e que era ocupado pela mãe do réu, idosa com mais de 90 anos. Administradores do apartamento dos autores não localizados em razão do Natal. Ingresso com auxílio de chaveiro pelo zelador do edifício. Desastre e emergência comprovados. Inexigibilidade de outra conduta, inexistência de violação do princípio constitucional, apelo provido. Já vou explicar para vocês os detalhes aqui. Vocês, talvez, é uma decisão de 2001, talvez tenham conseguido captar aqui a ideia. O que aconteceu nesse caso? O sujeito tinha um apartamento. Esse apartamento começou a ter um vazamento de água. Esse vazamento invadiu o apartamento inferior, no qual morava uma senhora idosa de 90 anos. 90 anos. Essa senhora idosa de 90 anos era a mãe do zelador. O zelador entrou em contato com a administradora do imóvel. Tá? Por quê? Porque a administradora do imóvel? Porque o imóvel era alugado. Então, quando o imóvel está alugado, há uma administradora. Certo? A administradora não atendeu porque era Natal. Né? E com isso a gente já sabe também que a senhora de 90 anos estava tendo o apartamento dela inundado no Natal. O filho, que foi o zelador, chamou um chaveiro e entrou no apartamento. Certo? Entrou no apartamento. O dono do apartamento teve a coragem de entrar com uma ação de dano moral contra o zelador e o condomínio, alegando invasão de propriedade. E como vocês viram da decisão, que no começo dela fala ação procedente. Ou seja, ele ganhou a indenização em primeiro grau. Só que essa decisão aqui é do Tribunal de Justiça. Isso quer dizer o seguinte: ganhou em primeiro grau, recorreu ao Tribunal de Justiça. E o Tribunal de Justiça reverteu a decisão, dizendo o seguinte: olha, não há como exigir do zelador que ele tivesse outra postura. Ele fez aquilo que qualquer um faria. Quem deixaria, né, uma situação, inclusive, na medida em que ele vai e entra nesse apartamento, ele está impedindo um mal maior, porque o vazamento persistiria, né? Poderia até atingir outras unidades, e depois esses mesmos autores da ação ter que pagar indenização para mais gente, né? Então, só para vocês terem ideia das coisas que acontecem, tá? Então, aqui, nem o condomínio, nem o zelador foram condenados por invasão de apartamento. Professor, quer dizer então que se um dia tiver um vazamento vindo do apartamento, eu posso chamar o chaveiro para entrar? A minha dica é o seguinte: faça tudo o que for possível para fazer contato, inclusive com a administradora.
Agora, numa situação extrema, extrema, se for o caso, e aí é bom consulta jurídica, uma situação extrema, talvez o ingressar seja uma medida interessante. Agora, se for para fazer isso, faça filmado e, se possível, acompanhado de mais gente, tá? Para que depois não se alegue, né, que houve furto de alguma coisa ou que houve qualquer outra espécie de problema, tá? E depois de ingressar lá, se for possível, ainda troca um tambor, faz alguma coisa, né, para não ter maiores acusações, depois eu vou chamar assim até, tá? Vamos lá. Quando a gente acha que não, determinadas coisas não são possíveis, se surpreende, né? Vamos ao próximo. Responsabilidade civil do condomínio por dano a veículo estacionado na garagem. Vamos ver o que aconteceu aqui, qual foi a decisão. Condomínio de apartamentos, dano sofrido por veículo estacionado na garagem do prédio, caso em que o condomínio não responde pela indenização, segundo precedentes do STJ. Então, é o quê? Se o veículo está estacionado na garagem do prédio e sofre um dano, né? E naturalmente aqui a gente não está falando de um dano ocasionado por um funcionário do condomínio, quero deixar claro, né? Porque naturalmente a faxineira vai lá, bate no carro, arranha ou faz qualquer outra coisa, há responsabilidade. Mas o mero fato de o veículo se encontrar na garagem não implica em responsabilidade do condomínio, tá? Inclusive a gente vai verificar depois casos de furto. E eu já quero antecipar uma coisa para vocês. As pessoas têm, às vezes, uma percepção equivocada em relação ao que gera ou não uma potencial condenação. Quando a gente está falando de sistemas de segurança, tá? Então, por exemplo, o condomínio tem câmera, tem vigia, tem todos os implementos que se possa imaginar. As pessoas acham que quanto mais equipamentos de segurança, menor o risco de condenação. E não é isso que acontece. Quanto maior o sistema de segurança, menor o risco de furtos. Isso aí tá ok. Mas, se o condomínio tem todo um sistema de segurança e um furto acontece, é maior a chance de o condomínio ser condenado. Por quê? Qual é a lógica do judiciário? O judiciário pensa assim: se você é um condomínio e você tem sistemas de vigilância, tem sistemas de segurança e tudo, isso quer dizer que o morador está pagando para ter esse serviço, pagando em prol da sua segurança. E pela lógica dos tribunais, quanto mais for o sistema de segurança, mais risco o condomínio tem eventualmente de alguma condenação. Agora, é claro, não desconsidere uma coisa, também vai reduzir o número de furtos, né? Então, assim, reduz o número de furtos, mas aqueles ocorridos, né, vai ter maior risco de ter uma condenação, tá? Por quê? Porque a pessoa realmente faz um pagamento, né, custeia aquele tipo de serviço e os tribunais entendem, então, que se ele está custeado, ele tem que funcionar. Sônia, ali tua mensagem, tudo certo. Não tem problema não, tá? Vamos a mais uma hipótese. Ó, responsabilidade civil do condomínio por furto barra roubo nas garagens do prédio.
Olha só esse caso aqui. Responsabilidade civil do condomínio. Roubo nas dependências da garagem do prédio. Agora, olha a particularidade. Portões em manutenção que permaneceram abertos, facilitando o ingresso dos assaltantes. Ausência de medida oportuna para controle da entrada de veículos e pessoas. Culpa dos prepostos do réu configurada dano moral reconhecido. Então, olha só. Se o condomínio sequer tivesse um portão, não haveria responsabilidade. Entendeu? É aquela lógica que eu acabei de falar. Se o condomínio não tivesse um portão, não haveria responsabilidade. Não tivesse portão, não tivesse guarita, né? Tivesse só o muro, não haveria responsabilidade. Mas o que acontece? O condomínio tinha prepostos, ou seja, pessoas que cuidavam da segurança, e o condomínio tinha portão. O portão estava com falha, estava com problema, né? Estava em manutenção. O que o condomínio deveria ter feito? Adotado providências diante da falha. Como não adotou as providências, atraiu para si a responsabilidade. Entendeu? Neste caso, lembra que no caso de quando a gente fala de responsabilidade civil, a gente tem que ter, lembra dos pressupostos, né? Conduta humana, dano, lembra? Nexo de causalidade. Lembra disso? Dentro da conduta humana, nós temos conduta por ação ou por omissão. Nesse caso aqui aconteceu uma omissão. Foi entendido que o condomínio foi omisso. E na medida em que ele foi omisso, ele atraiu para si a responsabilidade. Tá? Ele atraiu para si a responsabilidade e teve que indenizar porque realmente incorreu numa condenação. Todas as decisões aqui, eles se baseiam nos pressupostos da responsabilidade civil. Pode ver, teve um dano, teve nexo de causalidade, né? Teve conduta humana, tudo isso aí. Vamos lá. Responsabilidade civil do condomínio por constrangimento a condômino inadimplente. Ah, esse tema aqui é bom. Dá uma vontade de constranger o inadimplente, né, gente? Vamos falar a verdade. Dá ou não dá? Aquele gostinho especial. Responsabilidade civil por constrangimento de condômino inadimplente. Apelações cíveis, né? Se são apelações cíveis, duas pessoas recorreram, dois lados recorreram. Ninguém gostou da sentença. Ação de indenização por danos morais. Divulgação do nome da autora em hall de entrada do edifício para fins de publicidade acerca de supostas irregularidades praticadas como condômina e corretora de imóveis. Sentença de procedência. Ganhou. Recurso da requerente e do condomínio. Então, ela entrou contra o condomínio recorreu e ela recorreu também. Responsabilidade civil. Abuso do direito de crédito. Sujeição do nome da autora à situação vexatória. Constrangimento desnecessário. Cobrança que poderia ser sido realizada de outras formas. Abalo moral caracterizado, dever de indenizar configurado, insurgência do condomínio afastado. Já explico o caso. A exposição, opa, a exposição de documento no mural do hall de entrada do edifício, notificando eventuais inadimplência e irregularidades praticadas por condômino, revela-se abuso do direito de crédito da administração, que sujeita o morador à situação vexatória, passível de indenização.
tá? E aí o restante aqui não precisamos ler, porque é sobre a questão do arbitramento da indenização, uma decisão de 2014. Então, assim, nós temos que tomar cuidado com essa questão da exposição de inadimplente, tá? Inclusive, dentro das assembleias, em algum momento, tem que falar de inadimplência, né? Muitas vezes é necessário. Quer ver época de prestação de contas, né? Eleição de síndico, é, 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 são momentos em que se faz essa revisão, né? Do ano, essas questões. Então, eu diria assim, ó, levem números. Pode até falar, tem 5 unidades inadimplentes, o valor da dívida é X, né? Mas não mencionem. Ah, professor, mas todo mundo sabe quem é. Mas não precisa mencionar, senão você vai estar assumindo uma responsabilidade, tá? Então, leve apenas os dados, esses dados. Quem quiser consultar quem está devendo, né, entra na página do Tribunal de Justiça, por exemplo, do fórum, sei lá, e vê quem é que tem uma ação lá que o condomínio está discutindo. Mas não vá você expor as pessoas. Quanto mais botar lista, tá? E uma coisa importante, gente, a gente sabe que hoje muitas vezes as comunicações não são mais feitas em elevadores, né? São feitas pelos sistemas informatizados de disparo de mensagens. Embora que aqui em Floripa agora virou moda umas telinhas no elevador que ficam apresentando documentos. Mas tem que cuidar, porque é o seguinte, no elevador não transita só o condomínio. No elevador transita alguém que faz entrega, transita um visitante, transita outras pessoas. E aquilo ali expõe a imagem, tá? Então, quer divulgar a inadimplência? Divulga como número, mas não diga quem é. Da mesma forma, eu expliquei para vocês como tratar, falei na primeira aula, né? Como lidar com o inadimplente numa assembleia, né? Que eventualmente você tem que caçar a palavra dele, porque ele está inadimplente, ele não pode votar. O que a gente vai fazer? Lembram? Eu falei para vocês? Né? A gente vai e fala assim: olha, informamos no começo da assembleia, informo desde logo que os inadimplentes não poderão participar e nem votar da assembleia. Podem presenciar, mas não podem participar e nem votar. Sendo que, se eventualmente se manifestarem ou votarem, terão a palavra cassada. Ponto. A partir do momento que você avisou isso, agora, se a pessoa se manifestou ou votou, é ela que está assumindo o risco de ter o nome exposto, porque se manifestou, porque você tinha avisado desde o início. Tá? Essa é a prática que eu recomendo. Vamos lá. Responsabilidade civil do condomínio por ato praticado por vigia terceirizado. Ó, recurso especial, ação rescisória não caracterizada, a responsabilidade civil do condomínio por homicídio doloso, ou seja, com intenção de matar, ele foi para matar, praticado por vigia terceirizado contra morador, recurso não conhecido, tá? E aí aqui o texto, ó, o, peraí, só um pouquinho. O texto que vai nos interessar aqui, ó, é o item 3, tá? Porque o restante é matéria processual. Em regra, não há responsabilidade do condomínio por fato de terceiro. Isso porque, conforme reiterada a jurisprudência da Casa, conquanto o disposto no artigo 22 da Lei 4.591 preceitue que a administração do condomínio está a cargo do síndico, daí não se conclui que este é responsável por todos os danos sofridos pelos condôminos, notadamente os causados por atos dolosos de terceiros, tá? Então, assim, nós vimos que existe sim a responsabilidade civil por ato de prepostos.
né? Mas aqui a gente está falando de um homicídio. E aí, no caso de homicídio, o STJ não reconheceu responsabilidade. E aí, esse assunto até veio em boa hora para eu dizer uma coisa para vocês, tá? Vocês sabem que condomínio não é pessoa jurídica, sabem disso? Condomínio não é pessoa jurídica, né? Condomínio ele tem um cadastro no CNPJ, que é o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, mas no Brasil ele não é considerado pessoa jurídica, tá? Considera-se que o condomínio tem a chamada personalidade processual, que é poder estar em juízo, promover uma ação, mas ele não é uma pessoa jurídica oficialmente. Consequentemente, o condomínio, por exemplo, não pode registrar o imóvel em seu nome, né? Claro, eu vou dizer a vocês, tem casos de registros assim no Brasil, tá? Mas por regra não poderia. Não poderia, porque condomínio não é pessoa jurídica. Vamos a uma outra. Responsabilidade civil do condomínio por acidente ocorrido por queda de pessoa idosa em área comum. Vocês estão percebendo que assim, né? Nós estamos falando de responsabilidade civil do condomínio, citando casos em que o condomínio foi responsabilizado e casos em que ele não foi responsabilizado. Vamos ver essa aí. Condomínio. Indenização por danos materiais e morais. Queda em escada do hall de entrada da residência da autora. Prova oral produzida em juízo que indica que a condômina idosa descia a escada com as mãos ocupadas, sem utilizar o guarda-corpo barra corrimão existente em um dos lados da escada. Ademais, inexistência de prova inequívoca de que a lesão no joelho decorreu diretamente do fato. Olha aqui o que apareceu aqui. Ausência de nexo de causalidade. Responsabilidade civil do condomínio não configurada. Então, quer dizer, ela perdeu a indenização porque não foi reconhecido o nexo de causalidade, relação de causa e efeito. Por dois motivos. O primeiro deles, segundo as testemunhas, né, prova oral produzida, segundo a prova oral, segundo as testemunhas, ela estava na escada, não utilizando o corrimão e com as mãos ocupadas. Então, por que não há nexo de causalidade? Não há nenhuma relação entre um ato do condomínio e o que aconteceu com ela. Já se fosse, por exemplo, o condomínio lavou as escadas e os prepostos do condomínio não secaram, estavam molhados. Seria um cenário. Mas aqui não houve ato do condomínio, nenhum. Segunda falta de nexo de causalidade. Não foi demonstrado que a lesão que ela apresentou no joelho tem relação com aquele problema. Né? Então, quando ela não tem relação com o problema, não tem nexo de causalidade. Para citar um exemplo para vocês, eu atendi uma construtora em uma oportunidade, era uma ação trabalhista, que o funcionário dizia que ele sofreu um acidente durante a construção do prédio e ele caiu no fosso do elevador e ficou com problema na coluna. E aí, o que aconteceu? Eu solicitei que o INSS fosse intimado para apresentar o histórico médico dele, tudo aquilo que já tinha acontecido na vida funcional dele. E também que ele fosse obrigado a juntar a cópia integral da carteira de trabalho para saber o que ele fez ao longo dos anos. E qual foi a conclusão e o que ficou comprovado? Ele era jardineiro de um hotel, ele foi jardineiro no hotel por 25 anos. E como jardineiro do hotel, ele fazia movimento o tempo todo
das costas de abaixar, se levantar, e aquilo gerou desgaste da coluna vertebral. Então, o problema que ele atribuiu à construtora pelo acidente não tinha nada a ver com o acidente. Era algo já proveniente de um problema que ele tinha, que quando ele chegou na construtora, ele já tinha, diante dos 25 anos de trabalho numa outra empresa. Tá? E aí, consequentemente, por que ele não ganhou? Não tinha nexo de causalidade. Né? Acidente versus o problema que ele estava apresentando. Alguém tinha levantado a mão. Desistiu, acho que baixou. Então vamos seguir. Se quiser perguntar ainda, fica à vontade. Professor? Oi, claro, diga, Silvia. Oi, fui eu, professor. Ela com relação a que não pode colocar o bem o tipo condomínio, não pode ter um imóvel no bem. Claro que, né, para a pessoa ficar inadimplente com 100% do valor do imóvel né, ou muitos casos, mas como é feito no caso onde o condomínio tem que entrar com uma ação contra um proprietário e automaticamente o imóvel é o bem que vai ser Sim, penhorado ali. perfeito. O que acontece, Silvia? Assim, ó. Primeiro, quando o imóvel é penhorado, ele vai vendido num leilão. E aí ele vai se converter em dinheiro, e aí o dinheiro vem para o condomínio. Mas existem casos nos quais você não tem sucesso no leilão, ou você opta por ficar com o bem ao invés de levá-lo a leilão. Inclusive, tem um caso bem interessante aqui em Florianópolis que aconteceu de um condomínio que tinha um senhor de nacionalidade alemã que morava no condomínio e do dia para a noite esse homem desapareceu. Ninguém já tinha intimidade com ele, ninguém tinha contato e ele simplesmente desapareceu. Ninguém soube do paradeiro e o condomínio parou de ser pago, o IPTU parou de ser pago e a coisa foi se avolumando, 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 e ação e tal, e nada de resolver. Uhum, E aí, um belo dia, o condomínio tomou o apartamento e decidiu não levar a leilão, mas tinha o problema que não poderia registrá-lo no nome. Mas, naquele caso, foi requerido ao juiz que admitisse o registro no nome e houve a decisão favorável e foi determinado ao cartório que registrasse o nome do condomínio, embora não pudesse, olha que interessante, né? Mas o juiz determinou que fosse feito. E o que aconteceu? Os condôminos em assembleia posterior decidiram que o destino daquele apartamento era virar salão de festa do condomínio, porque não tinha salão de festa. E o apartamento foi reformado e hoje é um salão de festa. E foi o apartamento dessa pessoa que desapareceu. pois é, eu até, quando foi, a gente tem um caso parecido aqui, que a gente, digamos assim, a pessoa faleceu, não conseguimos localizar, já tá na polícia e tal, tentaram fazer enquanto ele estava doente, e a opção, tipo, né, na última assembleia lá em dezembro, era essa questão, deixar, bom, claro, né, tentar localizar, mas é uma coisa que quem, tipo, se a polícia e eles não conseguem, o que que somos nós, pessoas físicas, tentando descobrir né, parentes ou sei lá o quê. E até surgiu a questão ali de, talvez o apartamento fique na posição do elevador, que a gente não tem, sabe? Então, eu fiquei Sim, assim, bah, mas se a gente não, se não pode colocar no nome do condomínio, o que que vai fazer com o apartamento? Me surgiu essa questão, mas tranquilo, sim, é isso aí. respondi. Bom, Silvia, eu vou te falar uma coisa, tá? Sobre essa questão de localização, às vezes as pessoas ficam achando que assim, a polícia tem muitos acessos e tal, né? Eu tenho no escritório serviços pagos de acesso, né, de acesso de dados, e eu tenho mais acesso do que a polícia. Só para vocês terem uma ideia, tá? Se você pegar um número de celular qualquer, eu consigo saber de quem é, com base no número. Olha só. Eu tenho uma amiga que é policial civil, que ela me disse que se ela precisar saber de quem é o número, ela tem que mandar um ofício para a operadora e esperar um dia a operadora responder.
Então, assim, A última. hoje tem muita ferramenta para achar as pessoas, tá? Rede social é uma baita de uma ferramenta. IA, às vezes, pode ajudar na localização de dados, fazendo pesquisas na internet, a IA pesquisando na internet, né? E às vezes também localização de parentesco. Vocês já ouviram falar de um site chamado Family Search? Não? Vou Não, eu botar aqui não. no chat para vocês. Esse site, ele é um site para criar árvores genealógicas, tá? E o que que acontece? Ele é mantido por uma igreja, tá ali, mandei para vocês. E esse site, as pessoas vão alimentando ele e os dados vão sendo cruzados e você descobre seus parentes, seus ancestrais, tá? E o que que é legal? Ele tem muito documento. Então, por exemplo, eu encontrei documentos dos anos de 1800, 1900, da minha família, né, em cidade do interior. Tem lá registro paroquial. Fulano casou com cicrano, entendeu? Tem muito dado. E esse é um meio que às vezes eu utilizo para localizar algumas pessoas, encontrar parentes, essas coisas, tá? Então fica aí como dica para vocês, o Family Search. Uhum. E também para quem quiser fazer a árvore genealógica, né? Eu, por exemplo, eu entrei nesse site e descobri que uma tia do meu pai, que a gente nem tinha mais contato, fez o cadastramento dos meus bisavós nesse site, tinha fotos deles que eu nunca tinha visto, né? E entrei lá no perfil e tinha as fotos, tá? Então fica aí como dica para vocês. Vamos lá, nosso próximo tópico, que é a responsabilidade civil do síndico. Responsabilidade civil do síndico. Bom, e a responsabilidade civil do síndico, ela é subjetiva ou ela é objetiva? Ela é subjetiva. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Quanto mais empresarial for a atividade do síndico, mais organizada, mais divulgada como empresa, maior se torna o risco de algum juiz um dia entender que a responsabilidade dele é objetiva. Tá? Só alertar isso para vocês para ficarem sabendo. Mas, em regra, ela é subjetiva. Né? Ou seja, depende de comprovação de dolo ou culpa. Né? Não é só o fato de acontecer um problema, o síndico vai responder. Bom, em que casos o síndico responde civilmente? Eu diria assim, ó, em sede de responsabilidade civil do síndico, é interessante interpretar os artigos do Código Civil que trata da responsabilidade civil, juntamente com o artigo 1348, que é o quê? É o artigo do Código Civil que fala o que compete ao síndico. Tá? Eu vou até aproveitar aqui e vou colar esse artigo no chat para vocês, que ele faz parte da apresentação. Me dê só um minuto. Depois eu vou dar uma dica para vocês que vocês vão gostar. Mil trezentos e quarenta e oito. Deixa eu localizar aqui. E quase aqui. Ó, lá no chat. O 1348 tem o que compete ao síndico. Por exemplo, convocar a assembleia, representar o condomínio ativo e passivamente, né? Dar conhecimento à assembleia de procedimento judicial ou administrativo de interesse do condomínio, cumprir e fazer cumprir a convenção do condomínio,
o regimento interno e as determinações, né? Diligenciar, ou seja, cuidar da conservação e guarda das partes comuns e zelar pela prestação de serviços. Enfim, o 1348 traz a lista do que compete ao síndico, ou seja, o que é da competência dele e, consequentemente, o que é da responsabilidade dele. Por consequência, quando a gente quer saber se um síndico é responsável ou não, o que a gente deve fazer? A gente deve fazer o seguinte: olha o que está previsto no Código Civil como responsabilidade do síndico e olha também o que está previsto na Convenção e no regimento sobre as competências do síndico. Hoje eu vi uma discussão num grupo de pessoal da área jurídica ali, que tinha acontecido o seguinte: o sujeito tinha arrematado um apartamento em leilão, então ele comprou no leilão, e ele notificou o síndico do condomínio para que o síndico proibisse o cara que estava morando no apartamento de entrar no apartamento, porque ele comprou o apartamento num leilão e agora ele era o dono. Entenderam a jogada? Né? Então ele chegou lá, Rainan, você é síndica? É o seguinte, tem um sujeito que mora lá, só que está aqui, ó, carta de arrematação, eu comprei. Eu sou o dono agora. Eu quero que você mande lá na portaria para não deixar mais o cara entrar. O cara não vai entrar mais, porque o apartamento agora é meu, eu não permito. E notificou a síndica para esse fim. A questão é, segundo 1348, é responsabilidade do síndico a guarda das áreas privativas? Responsabilidade civil do síndico é a guarda das áreas comuns. Se ele descuidar das áreas comuns, se ele não impulsionar para que sejam feitas as reformas e os cuidados nas áreas comuns, aí ele tem responsabilidade civil. Agora, das áreas privativas, desculpa, meu amigo, o que você tem que fazer é você entrar com uma ação na justiça. E aí, se porventura o judiciário disser que o condomínio deve se abster de dar acesso ao fulano, a gente vai cumprir a decisão judicial. Enquanto isso, ele vai entrar aqui. Mesmo porque, e aí vem a coisa, o cara era inquilino que estava morando, né? Então ele era um locatário da pessoa que perdeu o apartamento, tá? Então não faz nenhum sentido essa pretensão, tá? E aí olha como é interessante, o artigo que compete, que diz o que compete ao síndico, que é o 1348, vai ser um norteador, né? Vai ser a base para ver o que o síndico deve fazer e o que o síndico não deve fazer, né? Porque ele não é obrigado a fazer aquilo que não é da sua competência. Vamos lá. Ó, indenização por dano moral. Ilegitimidade passiva do síndico. Ou seja, o juiz de primeiro grau falou assim: ó, o síndico não tem a ver com esse assunto. Extinção do processo sem julgamento do mérito. Manutenção do demandado no polo passivo da lide que se impõe, uma vez que o condomínio não pode ser responsabilizado por ato praticado pela pessoa física do síndico. Olha só, legitimada passiva é a pessoa indicada a suportar os efeitos oriundos da sentença, caso seja julgado procedente o pedido formulado na ação. Seus danos alegadamente suportados pelo autor são provenientes de conduta que não guarda relação com a função de síndico, mas constituem excesso ou abuso, não subsiste qualquer elemento que demonstre a responsabilidade do condomínio. Diante disso, imperioso reconhecer que o condomínio não pode este figurar no polo passivo da demanda em apreço, de modo que deve a pessoa física do síndico responder pelas eventuais consequências jurídicas dos atos que eventualmente tenha praticado na sua vida civil ou em abuso ou excesso do seu mistério de síndico. Tá? Então, é o seguinte: se o síndico pratica, fora do exercício das suas funções,
determinado ato, é ele que responde. E esse ato é um ato praticado em excesso, é ele que responde e não o condomínio. Tá? A responsabilidade será dele. Até vou contar uma coisa para vocês, que faz mais ou menos uns 20 dias, talvez um mês, que eu recebi o seguinte questionamento de uma síndica. Um morador do condomínio fez contra mim, síndica, uma notificação extrajudicial. E essa notificação extrajudicial foi colada no livro de ocorrências do condomínio. Lá. E aí a pergunta dela foi: posso tirar? Porque me incomoda? Posso tirar de lá? E o que que eu falei para ela? Eu disse assim, ó, olha, primeiro eu acho que esse assunto deve ser levado para uma assembleia. Porque é o seguinte, é uma notificação de caráter pessoal, inclusive que era com um tom super pesado, várias acusações. E se era uma notificação extrajudicial dirigida à pessoa do síndico, ela é para a pessoa do síndico. Diferentemente é se ele fosse no livro de ocorrências e relatasse uma reclamação pública sobre o síndico. Uma notificação extrajudicial é pessoal. Eu estou dirigindo para o síndico. Então, aquele não é o meio adequado de fazê-lo. E aí eu recomendei o quê? Recomendei a ela que imediatamente recolhesse o livro até decisão posterior da Assembleia. Que os condôminos. Por que que eu fiz isso, inclusive? Para que os condôminos não considerassem que se estava protegendo a síndica, inclusive. Né? Porque eu sou advogado do condomínio, não da síndica. Isso é algo importante. Mas o que que eu falei? Eu disse assim, ó, gente, manter essa notificação lá, se vocês decidirem por manter essa notificação, o que vai acontecer é que a imagem da síndica está exposta. E talvez o dia que ela deixe de ser síndica, ela processe o condomínio por dano moral, por ter mantido a notificação. Então, como eu sou advogado do condomínio e não da síndica, apesar de que o meu parecer também agrada a ela, meu parecer é: tire isso de lá, para não expor o condomínio a eventual ação. E todo mundo concordou. Isso foi feito. Isso foi feito. Sigamos. Olha essa. Responsabilidade civil, desvio de numerário pela administradora do condomínio, culpa in eligendo do síndico na manutenção da administradora, participação dolosa do síndico, administradora e síndico mancomunados para lesar o condomínio em seu benefício, responsabilidade solidária pela reparação do dano. Vamos lá. Existe, aqui vocês viram um termo, né, que é culpa in eligendo. Né? Primeiro, culpa, a gente sabe o que que é. Dolo é quando eu tenho intenção de praticar o fato. Culpa é quando eu não tinha intenção, mas o fato aconteceu, em decorrência de uma conduta minha. Dentro do conceito de culpa, existe duas modalidades que, se vocês quiserem anotar aí, que são culpa, eu vou escrever no chat, tá? Culpa in eligendo e culpa in vigilando. Neste caso aqui, foi reconhecida uma culpa in eligendo. O que que é uma culpa in eligendo? É a culpa por eleger mal alguém.
Então, foi considerado o seguinte: esse síndico escolheu mal a administradora. Então, disso aí decorre a culpa dele. Porque ele não tomou as cautelas devidas na escolha da administradora. Mas não foi só. Como vocês viram aí na decisão, ele também estava mancomunado com a administradora. Tá? E só para explicar o segundo conceito, o que é culpa em vigilando? Culpa em vigilando é o seguinte: é quando eu sou responsabilizado por não vigiar algo que eu devo, né? Por não vigiar algo que eu devo, tá? Nesse caso aqui, eu penso até que a culpa em vigilando era mais adequada, né? Ele não vigiou bem, não viu bem. Na verdade, ele até estava mancomunado, né? Então, ele participava do esquema. Vamos lá. Agora, responsabilidade civil dos condôminos, tá? A responsabilidade civil dos condôminos, ela é subjetiva ou objetiva? É subjetiva, mas existem, sim, exceções legais. Exemplo, o condômino que exerce alguma espécie de atividade de risco vai responder objetivamente, né? Vai responder objetivamente. Vamos ver alguns casos nos quais se fala em responsabilidade civil do condômino? Vamos lá. O artigo 936 fala, do Código Civil, o dono ou detentor do animal ressarcirá o dano por este causado, se não provar culpa da vítima ou força maior. Tá? Quem quiser anotar aí, isso aqui é responsabilidade civil por fato da coisa. Tá? Que é o quê? O dono do animal, ele vai ter que ressarcir quem tiver prejuízo por ato praticado pelo animal que ele tem. Agora, aqui fica excetuado o caso de culpa da vítima, que seria o quê? O sujeito tem um pitbull, certo? O sujeito tem um pitbull, mas o pitbull está amarrado com focinheira em local seguro. Alguém vai lá, provoca, tira a focinheira e provoca o animal e acaba incorrendo nas consequências. Certo? Acaba incorrendo nas consequências. De quem é a responsabilidade? Da própria vítima. Tá? No campo da responsabilidade civil, a participação, a contribuição da vítima para o fato conta. Tá? Eu posso ter situações nas quais a culpa é exclusiva da vítima. A vítima foi que deu causa ao fato. Tá? A própria vítima foi que deu causa ao fato. Eu vou dar um exemplo a vocês que não é bem de condomínio, mas assim, todo mundo lembra, faz acho que cerca de 3 meses, talvez, aquele sujeito que estava no zoológico que entrou na jaula dos leões. Lembra? Né? Que ele subiu o muro, deu jeito, subiu numa árvore, foi, entrou lá e foi atingido na jaula dos leões. Certamente um processo civil por indenização, se é que ele existe, ainda está em curso, não terminou. Mas é o seguinte, quem foi o culpado por aquilo ali? Foi ele próprio. Né? Foi ele próprio. Ele que deu causa ao fato. Ele é o último, o único culpado. Né? O real culpado. Outra situação, ó, vamos lá, julgados agora. Indenização, responsabilidade pelo fato da coisa, tá? Esse caso aqui é bem interessante, olha só. Ferimento no abdômen e região genital
de funcionário de condomínio causados por ataque de cão da raça Pitbull. Olha só isso aqui. Responsabilidade civil objetiva dos donos do animal. Objetiva. Proprietários que descumpriram o dever de guarda e vigilância de seu animal feroz. Evento danoso causado por culpa exclusiva dos donos do animal. Sentença que condenou, olha só, no pagamento das despesas médicas e ressarcimento dos custos causados ao condomínio por falta do funcionário. Olha que interessante. E aí vejam, gente, que assim, ó, as pessoas físicas, de uma maneira geral, elas respondem subjetivamente, ou seja, a gente tem que avaliar se existe dolo ou culpa, perfeito? A gente já falou aqui. Mas eu também falei para vocês que quando a gente está diante de uma situação que o sujeito exerce uma atividade de risco, ele vai responder objetivamente. O que que essa decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo disse? Olha, se você tem um cão da raça Pitbull, que é um animal feroz, você vai responder objetivamente. Então, aconteceu um acidente com esse cão, independentemente da sua culpa, você vai pagar. Tá? Você vai pagar. E nesse caso aqui, o animal atingiu abdômen e parte genital do funcionário do condomínio que ficou afastado, né? E o sujeito, dono do animal, foi condenado a pagar as despesas médicas, mas como o funcionário do condomínio ficou fora, ficou afastado, ele foi condenado a pagar para o condomínio os custos desse afastamento. Os custos do afastamento. Porque, claro, o condomínio fica lá com funcionário afastado 10 dias, ele está pagando e não está tendo serviço. E foi requerido e o juiz concedeu e condenou ao pagamento. Tá? Decisão bem interessante nesse sentido. A outra, ó, ilegitimidade de parte passiva. Ocorrência, ação de indenização, responsabilidade civil. Homicídio praticado por condômino e ilegitimidade do condomínio para figurar no polo passivo da ação. Então, quer dizer, se o condômino foi que matou alguém, a responsabilidade é exclusiva dele, não é do condomínio. Agora, lembra que eu comentei com vocês, né? Quanto mais implemento de segurança o condomínio tiver, maior o risco. Por exemplo, se eu tivesse, Rainan, diante de um cenário no qual fosse uma área comum e o condomínio tivesse serviços de segurança e proteção pessoal, o condomínio seria condenado. Entendeu? Só que aqui não era o caso. E aí, se o condômino pratica o homicídio, né, o condomínio não vai ser responsabilizado. Aliás, não é nem que ele não vai ser responsabilizado, aqui a decisão disse assim, ó, ele é ilegítimo, ou seja, ele não deve nem fazer parte do processo. Ele está fora do processo. Tá? Discutam-se lá só entre a família da vítima e o condômino homicida. Outra situação aqui, ó, que é interessante lembrar em termos de responsabilidade civil do condomínio, o artigo 932. Ó. São também responsáveis pela reparação civil os pais pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e sua companhia. Né? A gente já trouxe esse artigo antes, estou trazendo aqui só para lembrar. Depois ainda, o 938. Aquele que habitar prédio ou parte dele responde pelo dano proveniente das coisas que dele. Uma falhadinha aqui. Que dele provierem, caírem ou forem lançadas em lugar indevido. Responsabilidade de quem? Do condômino. Né? Do condômino. Agora,
responsabilidade civil dos usuários das edificações. Como eu já falei para vocês, em condomínio nós temos não só condôminos, né? Nós temos pessoas que são apenas usuários, né? Quem que é um usuário da edificação? Alguém conseguiria me citar aí um exemplo de usuário de edificação? Alguém arrisca? Vamos lá, gente. Vocês estão em off? Ninguém? Usuário? Quem que é usuário da edificação? A gente aí perguntando no chat GPT. O usuário da edificação é aquele que não é o condômino, mas ele faz uso. Pode ser, por exemplo, um comodatário. O que que é um comodato, né? O que é um contrato de comodato? É aquele contrato no qual a pessoa empresta o imóvel para uma outra. Um comodatário é considerado um usuário da edificação, pessoa que está usando, tá? Um locatário não é condômino. Nós vimos, inclusive, quando falamos de votos, né? E existe até a possibilidade do locatário votar quando envolve despesas ordinárias, né? Ele tem o direito de votar. Ah, mas ele não é condômino. Ele não pode ser tratado como tal. Ele é usuário. Só que esse usuário, ele tem responsabilidades. Então, assim, quem achar que, se o sujeito mora no apartamento e acontece algum problema que causa prejuízo, automaticamente estamos falando de responsabilidade do proprietário, não é bem assim, tá? Por quê? Porque quando o locador aluga o imóvel, transfere para uma pessoa essa posse, agora tem uma pessoa lá que é responsável civil por seus atos, tá? Consequentemente, sendo ele responsável civil por seus atos, não é o proprietário que vai ser responsabilizado, é o próprio locatário. Inclusive, é bom vocês saberem isso até para, às vezes, argumentar com o locatário. Olha, se der problema, não vai achar que a gente vai processar o proprietário, não. É contigo, Gabriel. Tá? É você que é o responsável. Vamos lá. E eles respondem objetiva ou subjetivamente? Depende. Em regra, subjetivamente. Mas se ele estiver exercendo atividade de risco, corre o risco de ser enquadrado como responsabilidade objetiva. Por exemplo, usuário da edificação com cão feroz. A chance é de uma responsabilidade objetiva. Ponderação de quem? Dele e não do locador. Tá? E não do locador. Aí, gente, até tem uma coisa interessante para falar para vocês, que é o seguinte, que eu me recordei agora, que é bem oportuno. Vocês já devem ter passado por situações de inquilinos que incomodam um monte e que não adianta aplicar multa, né? E o condomínio fica considerando de mãos atadas. E o que que acontece? E aí o condomínio vai falar com o proprietário, muitas vezes o proprietário não está nem aí, mas em alguns casos o proprietário diz, eu também não aguento mais esse cara. Só que eu não tenho o que fazer, porque ele está infringindo com o condomínio, a relação jurídica dele é com o condomínio. Eu não posso aplicar multa de condomínio nele. Eu sou o locador, eu sou o proprietário. Eu não tenho o que fazer. E aí eu vou dizer para vocês uma coisa, pouca gente sabe,
e eu vou colocar até no chat para vocês agora, porque é muito interessante. Só um pouquinho. Vou botar lá no chat, tá? Vocês vão ter acesso ali. Ih, ficou muito longa. Mensagem. Espera aí que eu vou editar ela no meu Word aqui e já colo lá para vocês. Tem muitos artigos aqui que realmente não importam. É o artigo 23 da Lei do Inquilinato que fala sobre as obrigações do locatário. Dei só um minutinho. Isso que eu vou contar agora, vocês vão adorar. Deixa eu só carregar aqui rapidinho que eu já mato. Show. Olha o que diz a Lei do Inquilinato. O locatário, que é o inquilino, é obrigado a cumprir integralmente a convenção de condomínio e os regulamentos internos. Vejam, isso aqui não tá, isso aqui é uma previsão legal sobre a relação entre o locador e o locatário, dizendo que o locatário é obrigado a cumprir a convenção e o regulamento do condomínio. E aí vem mais uma informação que é o seguinte: o artigo 9º, inciso 2º da Lei do Inquilinato fala o seguinte: vou postar no chat. Olha lá. A locação também pode ser desfeita em decorrência da prática de infração legal ou contratual. Que conclusão que a gente pode tirar daí, da leitura desses dois? Alguém arrisca? Vai, Raina, arrisca lá, Raina. Tenta aí ver se tu consegue concluir algo. Olha, normalmente a gente, pelo menos lá na imobiliária, a gente entende que se o condômino é infrator, ele é reincidente, ele também pode ter o contrato rompido por conta das infrações da convenção e regimento interno. É exatamente isso. Olha só. O locador diz assim: eu não tenho o que fazer. O cara está sendo multado, vocês têm que cobrar a multa dele. Eu sou condômino, eu sou locador, eu não tenho o que fazer. Só que é o seguinte: quando o artigo 23 fala que o locatário é obrigado a cumprir integralmente a convenção do condomínio e os regulamentos internos, isso quer dizer o quê? Quer dizer que isso é uma obrigação legal, uma obrigação que decorre da lei. Ou seja, não precisa estar nem previsto em contrato. Aí o artigo 9º diz: a locação também poderá ser desfeita. Quando? Em decorrência da prática de infração legal ou contratual. Quando o condômino não respeita a convenção e o regimento interno, ele está incorrendo numa infração legal. E se a lei do inquilinato fala que eu posso romper a locação por infração legal, sabe o que isso quer dizer? O inquilino que não cumpre a convenção e o regimento pode ser despejado. Claro, não pelo condomínio. O condomínio vai aplicar multa, mas o proprietário pode despejar. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês. Converse com os proprietários e contem isso para eles, porque eles não sabem.
Não sabem. O proprietário de imóvel não sabe que ele pode despejar o inquilino por causa de multa de condomínio. Ele acha que ele pode despejar o locatário só em caso de descumprimento do contrato de locação, né? Ah, mas o meu contrato não fala que eu posso despejar ele. Não, mas a lei fala que pode despejar ele. Então, o locador pode notificar o sujeito e fazer o despejo do sujeito porque ele não cumpre as normas do condomínio. Tá? Isso aqui é bem interessante. Bem interessante. Tá? Passa isso aí para quem trabalha na área com vocês aí, porque é bem oportuno, tá? Vamos lá, seguimos. E quanto à responsabilidade civil dos usuários das edificações? Quando os mesmos respondem, né? Como eu falei a vocês, o usuário da edificação, ele é responsável civilmente pelos seus atos, né? Então, se ele praticou um fato enquanto locatário, enquanto usufrutuário, enquanto comodatário. O que é usufrutuário? Aquele que tem usufruto do imóvel, né? Enquanto comodatário recebeu o imóvel emprestado, ele vai ser responsabilizado. Então, vamos pegar aí um exemplo. Direito de vizinhança. Locatário de apartamento. Arremesso de detrito sobre prédio vizinho. Ação contra o proprietário. Ilegitimidade. Tá? Ilegitimidade. Nesse caso, quem vai responder? Ó, aqui, ó. Responsabilidade que é objetiva, no caso, porque o cara assumiu o risco, recaindo sobre o habitante da casa e não sobre o proprietário que a aluga e reside em outro local. Muito justo, né? Então você aluga o apartamento, o cara tira uma pedra que vem atingir um outro um prédio vizinho, por exemplo, né? E se sabe de onde partiu, porque senão teria uma responsabilidade por defenestramento, né? Mas sabe-se de onde partiu, agora vai acontecer o quê? A responsabilidade vai recair sobre o usuário, tá? Sobre o usuário, e não sobre o proprietário. E aí, gente, eu tenho uma notícia para vocês. Nós encerramos o conteúdo, tá? Porque o que que acontece? Vocês perguntaram pouco, vocês ficaram muito quietinhos. A gente tem um conteúdo, né? Esse conteúdo é para 15 horas, né? 15 horas. Como vocês perguntaram pouco, e eu sempre tenho espaço para muitas perguntas, avisei no início, o conteúdo está encerrado. Mas nós temos até 10 horas da noite para dúvidas, para perguntas, para debates. Se vocês quiserem trazer qualquer outro tema dos condomínios de vocês, estamos aí para isso. Até as 10 horas eu estou aqui com vocês. Márcio, quer fazer tirar alguma dúvida? Eu acho que eu acho que as dúvidas já foram tudo concluídas. Foi bem. Eu estava prestando bastante atenção sobre tudo aqui, por causa que, como eu sou novo nessa área de condomínio, novo não, eu sou há 10 anos, trabalho de zelador, Aham. trabalhei como vigilante, mas nessa área de administração, de síndico de condomínio, faz 2 anos que eu estou nessa área e estou adquirindo cada vez mais experiência, cada vez mais conhecimento, procurando sempre conhecer um pouquinho a mais. Eu, por exemplo, desde já agradeço por toda a sua dedicação para estar se apresentando aqui para a gente, passando essa matéria completa aqui para crescimento e adquirir mais experiências também. Só tenho a agradecer. Valeu, Márcio, obrigado. Gente, assim, ó, eu quero ser muito franco para vocês dizer o prazer que eu faço isso aqui, tá? Então, assim, a minha atividade, meu dia a dia é advocacia. Isso aqui, para mim, é uma curtição, né? Adoro dar aula, é uma coisa que eu tenho muito prazer. Acho que, assim, trocar ideias, trocar experiências é algo importante. E outra coisa que é muito, saibam, gente, quando você faz essas exposições, a gente está mentalizando, está pensando hipóteses, né? Pensando possibilidades.
E isso é algo que, além da gente contribuir, a gente engrandece também. Sem contar as experiências, né? Então, assim, volta e meia nas aulas, tem experiências de aluno, situações que vivenciou, né? Pontos importantes que traz, né? De contribuição, às vezes casos que aconteceram, eu não sei se vocês estão acompanhando, mas saiu até no Floripa Mil Grau, aquela página do Instagram, né? Aquele caso do cara chamado de Zorro de Canasvieiras, não sei se vocês viram, né? Eu ia Então, falar desse caso, que oi? é o completo absurdo. É Não, o completo condômino absurdo. antissocial. Eu não Oi? entendi como é que expulsaram esse cara do condomínio ainda. Carlos, eu até num primeiro momento pensei isso, né? O que que não conseguiram expulsar ele ainda? Mas assim, talvez tenha ação, tenha algum procedimento aí em andamento. Eu até confesso a vocês que hoje saiu uma notícia no Floripa Mil Grau dizendo A que o polícia pediu a juiz prisão dele e o juiz negou, indeferiu. não deu, mas tem uma informação ali que saiu no Floripa Mil Grau dizendo que o juiz determinou o afastamento dele do condomínio. Ele foi proibido de frequentar o condomínio. Então, eu Sim, até entrei na página do Tribunal de Justiça e pesquisei pelo nome dele para ver se eu conseguia essa decisão para trazer para vocês. Mas esse processo especial deve estar em segredo de justiça, porque eu acho que foi aquele em que ele agrediu a pessoa e tal, e aí deve ter imagens, essas coisas, porque isso vai para o processo porque é prova, né? Senão eu ia trazer aqui para vocês. Gente, assim, ó, quando a gente falou do antissocial, eu ressaltei isso. É super importante vocês terem a sensibilidade para saber o que é um infrator ocasional do que é aquele cara que vai incomodar. Entendeu? Então, assim, ó, Márcio, eu vou te falar uma coisa que é de experiência, assim, ó, de lidar com um condomínio muitos anos, tá? Você entrou no condomínio. Na primeira semana, o cara botou, estacionou num lugar que não deveria, porque teve que correr no apartamento para pegar alguma coisa, tá dentro da normalidade. Agora, você chegou no condomínio. Oi? Tá com o microfone fechado. Isso é uma das coisas que mais acontece no condomínio, né? Sim, e assim, Falar ó, não rapidinho, é parada certo. rápida, parada rápida. Não é certo. Mas às vezes tem um Bom, cara que faz isso uma vez na vida. sim. Entendeu? Então, Bom assim, ó, senso. então saiba, isso aí é coisa de tolerar. Agora, você chegou no condomínio, na primeira semana, o cara tirou, o cara jogou cocô dentro da piscina. Na primeira semana, o cara tirou uma garrafa de vidro que quebrou e foi parar na piscina. Gente, isso não é alguém ocasional. Isso é uma pessoa problema. E vai incomodar. Então, saibam separar essas coisas. Porque, olha, vocês não sabem o quanto é triste e frustrante a gente receber síndico para atender que apresenta sujeito que tem histórico de 4 anos de problema e o condomínio nunca fez uma advertência. Entendeu? E aí o que, que acontece? Vai entrar com uma ação apresentando que documentos? Entendeu? Vocês viram que quando a gente está falando de penalidades, vai agravando a coisa. Para o advogado pedir para o juiz afastar o cara do meio do condomínio, o cara tem que ter histórico, gente. É uma medida extrema, entendeu? Eu tenho que ter registros de livro de ocorrência, boletim de ocorrência, multas aplicadas, processo ajuizado para cobrança de multa. Claro, não precisa ser necessariamente nessa ordem, mas eu tenho que ter substância, entendeu? Pelo simples motivo de que o juiz não acredita em você. O juiz não acredita em mim, o juiz não acredita em ninguém. O juiz acredita na prova que você apresenta.
Entendeu? Inclusive, está acontecendo uma coisa com a IA, porque assim, como a IA escreve bem e é persuasiva, às vezes os próprios advogados estão se deixando trair por ela, né, e apresentando petições sem preocupação com a parte documental. Meu amigo, você pode fazer a tese mais linda do mundo, se você não provar, entendeu? Tem que ter substrato, tem que ter documento. Para expulsar um cara desse, tem que ter histórico construído. E esse histórico, ele é construído. Por que que ele é construído? Não é que você vai provocar situações, é que você vai documentar. Documentar. Abre uma pastinha lá e tudo vai ali. Outra coisa importante, tá? Que é, no passado, nós tínhamos um repositório muito bom de guarda de documentos chamado e-mail, certo? Ficava tudo lá arquivado. Hoje, o que acontece com o WhatsApp? Se perde. O documento, você vai olhar aqui, já não está mais disponível. Entendeu? Então, vocês têm que arquivar, né? Abre lá um Google Drive e vai jogando lá as informações, né? Condômino tal, cria a pastinha lá do condomínio, condomínio tal, vai jogando ali. Advertência, notificação. Agora aconteceu isso, agora aconteceu aquilo. Em algum momento pedir para o zelador colocar no livro de ocorrências. E vai tendo substância. Daqui a pouco, né? Outra coisa que é importante é sensibilizar as pessoas, dos moradores, dos condôminos, para formularem suas reclamações por escrito. Olha, isso que o senhor está me dizendo, eu vou pedir para o senhor registrar no livro de ocorrência. Ah, mas eu não quero me expor. Então faz o seguinte, manda um e-mail para mim. Relata. Para o juiz, esse e-mail é uma prova de que houve uma reclamação do condomínio com aquele conteúdo, do condomínio. Agora, se você simplesmente entra em juízo e diz, vários condôminos já reclamaram, isso e nada é a mesma coisa. Você tem que ter documento, prova, entendeu? Então, é sempre importante se preocupar com isso. Construam esses históricos, tá? Da questão de infrações. Mas agora, no campo da responsabilidade civil, viram, eu mandei para vocês hoje ali no grupo aquele caso do Porsche, né? Que o garoto deu a ré e bateu lá. Eu estava vendo aquela imagem novamente, e inclusive a notícia ali fala que o proprietário do carro um dia chamou o garoto para ver o interior do carro. Vocês viram isso? A notícia fala isso, né? O próprio proprietário do carro chamou o garoto para conhecer o interior do carro. Então, quer dizer, a criança já meio que se familiarizou ali. E aí o sujeito deixou a chave no local, né? Claro, tem um agravante ainda, e aí eu digo, por que que o dono do carro deveria ter mais cuidado ainda? Aquele carro ali não é chave de girar, ele é chave de presença. Chave de presença. A criança entra lá e aperta um botão, o carro está ligado. Porque basta que a chave esteja dentro do carro, entendeu? A criança não teve que achar uma chave, botar lá, girar, destravar volante. Não existe isso nesses carros. Entrou dentro do carro, viu um botão, start. Apertou o botão, o carro ligou. Mexeu, engatou a marcha e ocasionou acidente, né? Ali, na minha ótica, tem. Eu não posso falar ali em culpa exclusiva do dono do carro, tá? Mas eu também não vejo culpa exclusiva do pai, porque naturalmente os pais vão ser responsabilizados ali. Eu vejo ali uma culpa concorrente. Os dois contribuíram para o fato, né? O pai, dentro da sua responsabilidade, os pais que vão ter que assumir, porque foi um ato do filho,
né? E aí se chama aquela responsabilidade por fato de terceiro, né? Mas também o dono do carro, por quê? Por não ter se acautelado, deixado o carro aberto com a chave no lugar, né? Deveria trancar o veículo. Mesmo porque, inclusive, se vocês olharem ali na imagem, antes do fato, passou um garoto acho que é uma bicicleta, ou um patinete, transitando ali, o que demonstra que ali é um local de circulação de crianças, né? Poderia ter, inclusive, atropelado uma criança e até matado ali. Imagina se o garoto passa bem na hora que o outro deu ré, tchau, né? Tchau. Complicado. O Juliano falou aqui, eu peço e-mail para coisas importantes. Juliano, faça isso. Faça isso. Tá? O WhatsApp hoje as coisas estão se perdendo muito. Tá? O que que eu faço, gente? Eu sei que isso às vezes dá trabalho, mas o meu celular, porque advogado a gente recebe muito no meu celular, ele é cadastrado para fazer o download imediato dos documentos recebidos pelo WhatsApp. Sabe que dá para fazer isso, né? Download imediato. Recebeu o documento, ele baixa o documento. E aí o documento não se apaga mais. Se você não fizer isso, aí você vai perder. Mas se você fizer download imediato, entrou o documento, ele vai ser baixado. E aí, uma vez que ele está no celular, tu não perde mais. E isso é uma coisa que vocês têm que se preocupar. Por quê? Porque o síndico, uma hora, vai ser chamado a responder, chamado a explicar, né? O condômino que disse que mandou o documento, e aí está lá a prova que realmente está um documento, mas ele não acessa mais. É assunto que merece atenção. Tá? O que mais, gente? Vamos perguntar? Vamos. Vocês não perguntaram até agora, vou aproveitar o momento. Temos tempo? Temos tempo? Nada mesmo? Zero? Então, não temos outra alternativa, vocês vão sair mais cedo, como a gente fala, né? Pessoal, outra coisa que eu quero dizer a vocês, ó, depois o material vai ser compartilhado, tá? Se vocês precisarem depois alguma indicação de alguma obra específica, né? Quero pesquisar mais algum assunto, quero entender mais, quero ter uns livros sobre condomínio, quero ter mais livros, tá? Eu tenho vários livros, tá? Deve ter uns 30 livros sobre condomínio aqui no escritório. Tem muito livro sobre assunto específico, sobre temas de condomínio e registro de imóveis, livros específicos sobre vagas de garagem, vagas de estacionamento. Tem muita coisa diferente. Sempre que vocês quiserem, tem umas velharias aqui também, né? Acho que é importante a gente ter essa base, tinha aquele de 1944 que eu mostrei para vocês. Eu vou até mostrar uma outra coisa aqui. Me dá só um minutinho. Essa é uma outra obra de 1956 e ela veio com uma coisa curiosa. Ela é uma obra sobre condomínios e muito interessante, tá? Volta e meia eu dou uma consultada aqui e ela devia ser de um advogado e o sujeito fazia muito isso aqui, ó. Anotações. E o que acontece? Os julgados, as decisões de tribunais, elas eram publicadas em jornais de papel e não na internet, igual a gente entra hoje no site do Tribunal de Justiça, não tinha site. Então, elas eram publicadas em jornais. E aí, consequentemente, o que que esse advogado fazia? Ele recortava os trechos de jornal e colava no livro, que está aqui, por exemplo. Aqui é uma decisão judicial, né? Esse livro aqui tem cheiro de passado. E tem até nele aqui
eu ver se eu acho, tá? Eu não joguei fora. Pecado. Encontrei aqui dentro um cartão postal antigo, mas também uma carta, né? Uma correspondência que foi enviado na época para o inquilino. Então, a carta está aqui, devidamente assinada. O ano dela, veja se vocês conseguem ver. 18 de dezembro de 1968, que era sobre um contrato de locação. Tá? Então, tem história. Tem história. Raramente isso acontece. Compro muito livro, muito raro encontrar alguma coisa dentro. Esse aqui veio recheado de coisas. Tá bom, gente? Então, sempre que vocês quiserem aí pesquisar algum tema, qualquer coisa, tiverem dúvidas, por favor, pode mandar ali. Como eu já falei, nem sempre a gente consegue responder exatamente na hora, né? Às vezes, isso chega a levar 2 dias para poder responder, mas sempre que eu puder, eu respondo. Tá? Fico à disposição de vocês. Obrigado pelas noites aí, foi um prazer estar com vocês. Espero que o curso seja muito proveitoso, tenho certeza que será, porque sempre a gente tem um retorno muito bom dessas turmas aqui, o pessoal elogiando muito o curso, dizendo que foi uma grande experiência. Né? E vamos nos encontrar nos eventos. Eu não sei se vocês viram que vai ter o Cindy Day novamente. Viram? Né? Procurem pelo Cindy Day. Cindy Day é um evento na área condominial. Eu vou dar uma palestra esse ano lá. Já dei uma palestra ano passado, esse ano tem mais uma palestra. Então, quem sabe a gente se encontra por lá também. Tá bom? Não tendo outra pergunta, obrigado. Até mais. Foi um prazer estar aí com vocês. Tchau, tchau. Obrigada. Valeu! Obrigado, uma boa noite. Tchau, tchau.